Pois é, malta, já que fizemos tanto react a programas de televisão, como o Templo dos Jogos, como o Último Nível, Cybermaster e por aí fora, está na altura de falar do meu programa. Porque, caso vocês não saibam, eu sou apresentador de um programa de televisão, ou era, eu não sei se posso dizer que sou ou era, porque ainda está no ar. É um programa chamado Retro Gamers, que dá na SIC Radical, que é este programa que vocês estão agora aqui a ver. São jogos que dizem algo, então não saias daí que hoje o programa Este programa, por exemplo, era sobre beat'em ups. O Retro Gamers é um programa sobre jogos retro, jogos antigos, e que foi uma experiência brutal e que eu tive muito prazer em fazer. Portanto, eu pedi para vocês me fazerem perguntas nas redes sociais sobre este programa, curiosidades que vocês tivessem, e vocês responderam com muitas perguntas, e é exatamente isso que vamos fazer agora, responder às vossas dúvidas. Então, a primeira dúvida que eu tenho aqui é: como eram escolhidos os temas que seriam apresentados em cada programa, ou eras obrigado a usar os temas que eles te dessem? Não era obrigado a usar temas absolutamente nenhuns que eles me dessem. Os temas eram escolhidos por nós, e quando eu digo nós, era eu, apresentador, a produção do programa, que normalmente eram duas pessoas, que eram o Nelson e o Tiger, e depois tínhamos também a parte dos comentadores residentes, que inicialmente era a Núria, era o RetroStu, o Retro Raider. Éramos nós os três, aliás, nós os quatro, e a produção do programa. E foi assim que os primeiros temas foram escolhidos. Tivemos uma reunião e decidimos o que é que havíamos de falar. Obviamente, que há aqui coisas que as pessoas à primeira vista não percebem muito bem, porque não estão dentro do que é que se passa. Por exemplo, o primeiro programa foi um programa sobre FIFA. E eu, pessoalmente, não era muito de acordo. Nós começámos um programa de retro com o FIFA, apesar do primeiro FIFA ser o FIFA 94, né? Já tem bastantes anos. Mas, no entanto, achei que havia temas mais fixes para começar o programa. O que é que acontece? Ia sair na altura o novo FIFA. E para aproveitar essa ligação do novo jogo do FIFA, nós fizemos um programa sobre o FIFA. E por isso é que o primeiro programa foi sobre o FIFA. Mas não, éramos nós que escolhíamos. Depois, obviamente, foi entrado mais gente, como o Neo, do Up Your Arsenal, como o Guilherme Teixeira, da CA Notícias, e então formámos esta equipa em que nós tínhamos reuniões para decidir os temas que iríamos falar na temporada. Ou seja, nós sabíamos que a primeira temporada ia ter X episódios, então nós escolhíamos X temas. E esses temas eram escolhidos assim. Mas ninguém era obrigado a nada. Obviamente que havia uns que queriam mais uma coisa, outra, e nós tínhamos de chegar a um meio termo, né? E nem sempre toda a gente ficava contente, né? Às vezes falávamos temas que nós próprios, ou seja, eu como apresentador, não era o tema que eu ia escolher, mas a maioria escolheu, portanto, vamos gravar. A que horas tinhas de estar nas gravações e quanto tempo é que demoravam? As horas mudou. Inicialmente, as gravações eram feitas de tarde, a partir, eu penso que era às 3 da tarde, então a partir das 3 da tarde nós tínhamos de estar lá, e demorava normalmente entre 2 horas e meia a 3, e depois as gravações passaram para de manhã às 9. Foi mau, porque assim, foi bom, porque nós mudámos de estúdio, fomos para um estúdio muito melhor, muito maior, porque o programa realmente estava a ter audiência, estava a ter sucesso, então mudámos de estúdio para um maior, mas limitou-nos muito o tempo, porque o estúdio onde nós estávamos a gravar era o mesmo estúdio onde gravavam também as notícias. Ou seja, o nosso tempo deixou de ser ilimitado, digamos assim, e começou a ser bastante limitado. Então nós tínhamos mesmo de entrar uma hora e sair a outra, e independentemente do que acontecesse, tinha de ser feito. Ou seja, as gravações eram feitas sempre como se fosse o programa a dar na televisão, sem paragens, a menos que houvesse algum engano grave. E era isso. Como é que me convidaram? Olha, convidaram-me porque me conheceram através do meu trabalho que eu fazia aqui no YouTube. A produtora do programa, a Sigma 3, a mesma que faz o curto-circuito, deu comigo porque eu fazia um programa aqui no YouTube que se chamava Quiz Royale. Era tipo um Quem Quer Ser Milionário, mas de gamers, em que eu tinha os quatro concorrentes, dávamos prémios e isso tudo em live, eu fazia isso tudo em live. Era um programa que me dava bastante gozo de fazer, e que isso acabou por atrair a atenção, digamos assim, da Sigma, que achou que eu podia ser uma boa pessoa para apresentar o programa. Ligaram-me e depois acertámos um valor e eu fui apresentar o programa. Gostarias de fazer mais algum programa? Gostaria, mas sempre relacionado com videojogos. Eu, já na altura que eu fui ter a primeira reunião com o pessoal da Sigma, eles perguntaram porque é que eu nunca concorri, por exemplo, ao curto-circuito. E eu respondi-lhes porque eu nunca tive o sonho de ser apresentador de televisão. Eu tinha o sonho de fazer algum conteúdo de gaming,
nem era preciso ser na televisão, mas eu não estava à espera que alguma vez me convidassem para ser apresentador da televisão. Mas se me tivessem convidado para ser, obviamente, o valor financeiro também interessava, né? Mas se me convidassem para ser o apresentador de um programa da tarde, provavelmente a resposta ia ser não. O que é que eu aprendi com o programa? Olha, muita coisa. Uma delas foi a reduzir textos. Focar mesmo no que é importante. Isso ajudou-me tremendamente para a frente. Porque, imaginem, quando tu estás a fazer um texto para o YouTube, tu podes escrever o que tu quiseres, e acabas por às vezes meter muita palha, mesmo que tu à primeira não percebas que isso é palha. Estás a ver? Está ali muita informação que não interessa a ninguém. E tu estás a meter porque são coisas que tu sabes e queres falar. No programa de televisão, tu tens de ir ao detalhe. Porque, imagina, o programa tem 25 minutos, o programa tem 25 minutos. Por isso é que, muitas vezes, isso era uma das maiores críticas que eu tinha ao programa, era sempre que eu fazia um programa sobre algum tema, havia sempre alguém a dizer, esqueceste de falar disto, esqueceste de falar daquilo, e muitas vezes não era o caso. Eu não me tinha esquecido. Eu tive de fazer uma seleção e optei por aquilo não estar. Obviamente que, falando de retro, ainda era mais sensível, porque o teu jogo favorito pode não ser o meu jogo favorito. O jogo que me marcou a mim pode não ser aquele que te marcou a ti. E então, se eu tirar o teu jogo para meter o meu, sou o apresentador, não é? Tu vais sentir que eu não me lembrei do teu jogo. Mas não era o caso. Muitas vezes eu lembrava-me de vários jogos que eu queria pôr e não podíamos pôr exatamente por causa de tempo. Quantas câmaras tinhas apontadas a ti? Tinha apontado a mim, ou seja, no programa todo eram 4. Era uma câmara para mim, uma câmara para os convidados, uma câmara para o geral e uma grua. A grua é aquelas câmaras que vêm de cima. Isso eram as 4 câmaras que nós tínhamos. A câmara que eu usava normalmente era apenas uma, as outras eu não olhava praticamente para elas, né? A menos a grua, algumas aberturas do programa eram feitas na grua, mas a maior parte era tudo feito na minha câmara. Existem aqueles buffets para petiscar? Não. É uma tristeza. Não. Às vezes arranjava lá umas bolachitas, mas that's it. Não. Não. Qual foi o maior desafio técnico durante as gravações? Olha, eu vou-te contar uma cena caricata que aconteceu. Uma vez estávamos a gravar o programa e, caso vocês não saibam, nós temos sempre o in-ear. O in-ear serve para a Regi falar connosco. Por exemplo, eu estou a entrevistar um convidado. A Regi diz-me o tempo que eu ainda vou ter. Imagina, ele está a responder uma pergunta e eles dizem, tens 2 minutos, tens 1 minuto. Corta, estás a ver? Tipo, e é para isso que serve esse auricular. É para a Regi te dar indicações de tempo. A maior parte das vezes de tempo. O que é que acontecia também? Como o pessoal que estava na Regi, 2 deles também eram gamers e também percebiam de gaming, às vezes, enquanto o convidado estava a falar, eles conseguiam pesquisar sobre alguma coisa e dar-me dicas de perguntas que eu à primeira vista não me ia lembrar. E isso também acontecia às vezes. Mas o desafio técnico que nós tivemos foi, uma vez estarmos a gravar um programa, houve uma interferência com os engineers e eu comecei a ouvir uma senhora brasileira a falar-me aos ouvidos, aos berros, e eu não estava a perceber nada e eu estava a tentar falar com o convidado e não estava a conseguir porque estava tipo, literalmente a berrar aos ouvidos. E eu acho que isso foi o maior desafio técnico até hoje. Havia algum tema ou jogo que querias incluir e que não foi possível? Vários. Foi aquele que eu falei há bocado. Muitos jogos às vezes tinham de sair fora exatamente por uma questão de tempo. E obviamente se nós tivéssemos feito mais programas, houve uma data de temas, tipo a Dreamcast, que nós não falámos. Não falámos em pormenor, obviamente nós falámos quase todas essas consolas e muitos jogos, mas entrar em pormenor em alguns temas que ainda não tínhamos entrado, e havia bués, nós tínhamos muitos temas mesmo, foi uma das coisas que me deixou triste não poder fazer isso. Quantas pessoas trabalhavam nos bastidores do programa? Então, tínhamos na Regi 2 pessoas da equipa, e depois tínhamos a equipa da SIC mesmo que gravava o programa. Cameramans, era um em cada câmara, era uma pessoa que geria basicamente todo o espaço do programa onde ele era gravado. Normalmente é a pessoa que nos mete o microfone, é a pessoa que nos mete os auriculares, essa pessoa. E depois tínhamos a equipa de gravação, que normalmente era eu, e 1 ou 2 convidados, dependendo dos programas que nós gravássemos. Normalmente gravávamos 2 programas sempre que íamos a estúdio, gravávamos sempre 2. Houve uma vez que gravámos 3, mas normalmente eram 2. E os comentadores residentes também, 2, 3, dependendo dos programas que fôssemos gravar. Ainda tínhamos a Célia, a grande Célia, beijinho para a Célia.
me estiveres a ver, que era a pessoa que nos vestia. Aliás, que me vestia. Porque em televisão tens uma pessoa que te veste. E uma das razões pelas quais isso é feito é, quando nós chegamos, nós somos maquilhados. Nós ficamos com a cara toda cheia de maquilhagem. Serve para tirar os brilhos das câmaras e da luz. E depois nós temos de trocar de roupa a meio, né? Tipo, de um programa para o outro. E a Célia é que te ajuda a não cagares a roupa toda com a maquilhagem, nem tirares a maquilhagem, nem cagares a roupa. Portanto, grande Célia é maior. Qual a maior diferença entre streams e TV e se achas que as streams vão matar a TV? Olha, eu não acho que as streams vão matar a TV. Eu acho que a TV mata-se por ela mesma. Mas a grande diferença entre a stream e a TV é o tempo, acima de tudo. Na stream, se eu estiver a fazer uma stream, eu posso demorar o tempo que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser e bem me apetecer. Enquanto que no programa de televisão não é assim. E depois, improvisos. Tu, em stream, podes improvisar à vontade. Na televisão, em 90% dos programas, não. Já tem um guião, já tem tudo escrito. Ou seja, tudo o que tu estás a falar já está escrito, tirando as entrevistas. Portanto, a tua margem de criação ao vivo, ou seja, enquanto está a fazer, é muito mais pequena na televisão. Então, como se ganha tempo nos canais de TV? Se eu tenho de pagar ou são eles que convidam? São eles que convidam, ou tu próprio podes ter uma produtora e vais já à SIC, mas normalmente não és tu que pagas já à SIC, a menos que tu sejas uma empresa de publicidade. Se for um programa de televisão, tu tens de ir à SIC e eles vão-te comprar o programa. Ou não, não é? Mas é assim que funciona. Não és tu que pagas já à SIC para teres o teu programa lá. A menos que sejas um gajo muito rico, a SIC não se vai preocupar com isso. Houve algum momento inesperado ou engraçado durante as gravações, durante uma gravação ao vivo? Vários. Mas eu vou-te contar uma das melhores. Então, houve um programa que nós fizemos sobre arcades e foi lá o meu grande amigo Fernando com um colega na altura. E esse colega veio o caminho todo a falar, até que entrou no estúdio. Quando nós começámos a gravar, ele começou a ficar branco e não conseguia falar. Ou seja, o programa bloqueou por completo. Tipo, ele bloqueou. Tipo, e em televisão, o que é que acontece? Quando já vais a meio da entrevista, eu, como apresentador, e aconteceu bué de vezes, conseguia ir buscar coisas que ele já tinha dito e fazer outra pergunta, ou eu próprio responder por ele. Mas aquilo foi a primeira pergunta que lhe fiz. Ou seja, eu não tinha nada para pegar. Então tivemos de repetir. Foi engraçado. Qual foi o episódio mais complicado de gravar e porquê? Olha, este é muito fácil de responder. Foi o episódio que nós fizemos sobre wrestling. Porquê? Porque eu não sou especialista em wrestling. Não sou mesmo. O texto nesse episódio foi escrito pelo Tiger, que é fanático de wrestling. Aliás, foi um dos convidados do programa. E foi um programa bem difícil de gravar, porque os offs, ou seja, tudo o que era aqueles voz offs, tu ouves tipo com o gameplay a passar e uma pessoa a falar por cima, era só WWF, WE, WWW, era só trava-línguas, então foi muito complicado de gravar aquilo, que eu enganei-me bastantes vezes. Algum convidado ou especialista teve alguma história interessante para contar durante as gravações? Bués. Eu acho que isso é a melhor parte do programa. É os convidados que eu levo lá que contam histórias como o gajo que fazia o CM, a tradução para português, tinha filas de pessoal à porta de casa dele à espera que saísse o novo update do jogo para comprarem. Desde o pessoal que fazia webzines, o Nelson Évora, eu fiz uma gravação com ele, tive mais de 1 hora depois a falar com ele, um gamer tipo com G grande. Pá, incrível, muita história, muito. Opá, isto a nível desta resposta é melhor verem os programas, porque vocês vão encontrar histórias brutais. Ainda encontras pessoas que se lembram do programa e comentam contigo, várias. Eu quando vou a eventos de gaming, há sempre alguém que vem ter comigo por causa do Retro Gamers. É algo que me dá mesmo gosto. Normalmente é pessoal mais velho, porque como era um programa de retro e era um programa de televisão, mais gente mais velha, e é sempre um gosto estar aí com esse pessoal. Há algo que farias de forma diferente se tivesses a chance de reviver essa experiência? Pá, sinceramente não. Eu acho que não. Como é que achas que o programa teria evoluído se ainda estivesse no ar? Eu acho que a fórmula do programa estava perfeita. Nós tínhamos comentadores, tínhamos temas, tínhamos convidados e tínhamos muitos temas ainda para falar. Portanto, se o programa ainda estivesse no ar e ainda estivéssemos a gravar os programas, então ainda tínhamos muito tema para falar. E acho que era esta a última pergunta. Exatamente. Era esta mesma última pergunta. Pessoal,
Opa, digam aí nos comentários do vídeo, que eu também respondo aí nos comentários alguma pergunta que não esteja aqui. Obrigado a toda a gente que fez as perguntas, foram incríveis. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pelo vosso apoio. Deixem aquele like bem maroto para apoiar o canal. Deixem aí nos comentários o que é que acharam deste vídeo. Se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.